dia 26 tem um encontro de estantes aqui em Blumenau. Passa o feriadão, e que feriadão de Páscoa, hein? Que feriadão de Páscoa na semana que vem. Então, passou o feriadão de Páscoa, o final de semana seguinte tem encontro de estantes. E para falar sobre esse evento, Elson Schitz, que é o presidente da Associação de Grupos de Estantes aqui de Blumenau. Bom dia, Elson. Obrigado pela visita. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá. Tudo pronto já para o encontro? Quais são as definições? Como é que está a expectativa aí para o encontro desse ano? A expectativa, Jorge e ouvintes, ficaram dentro da nossa meta, né? Nosso ponto de equilíbrio sempre é 200 grupos e obtivemos nas inscrições no mês de março, em 2 sábados, 203 grupos. Então, diante disso, a gente não busca, no momento, grupos novos, né? A gente entende que tem que ter renovação, mas pelas dimensões da Rua 15, acima de 200 grupos, ela começa a ficar com um espaço físico muito pequeno. Já tivemos, no passado, 240 grupos, mas aí fica perde-se um pouquinho a qualidade. Os grupos, a gente observou, Jorge, que vem aumentando os seus integrantes dentro dos seus grupos, né? Os grupos hoje, normalmente, tem possibilidade de entrar com uma inscrição até 60 membros, né, com uma inscrição em meia, 90 membros. E diante desse exposto, nós estamos aqui com quase 9 mil integrantes somente dentro dos grupos. Ou seja, 9 mil participantes somente dos grupos, fora o público que vai também para prestigiar, né? Isso, a gente estima assim que um 30% venha também ao encontro para conhecer, visitar, né, de forma indireta. Mais 3 mil pessoas. Então, nós estamos falando de um público de 12 mil pessoas, né, num sábado das 6 da manhã até as 17 horas da tarde. Dentro disso, Jorge, a gente também, este ano, tivemos uma formatação nova aí com relação ao som, né, que eu quero deixar bem explícito. Nós não somos a organização, não coíbe a vinda de som, né? No passado, lá no ano 2000, quando começou, era sem som, no máximo uma caixinha de som, né, que foi se colocando. E nos últimos anos nós perdemos um pouco esse controle, com a vinda dos grupos trazendo bandas, conjunto, uma festa que é para a gente se integrar, se relacionar, e virou um pouco show. E a gente perdeu um pouquinho a confraria do grupo com os outros grupos. Então, nós não estamos ali para ficar fiscalizando, dando cartão amarelo, 2 cartões amarelos, fica suspenso. Isso não é a nossa meta principal. Nós queremos, sim, né, que os grupos venham, né, ordeiros, uniformizados, com alegria no coração, como o nosso eterno coordenador Norberto Médio. Se no sábado de manhã amanheceu mal-humorado, né, talvez não venha ao encontro, né? Já tivemos no passado problemas de discussões, hoje a gente vê muito pouco isso, né? O que barra mais na nossa administração é o quesito hoje do som alto. Então nós coibimos a vinda de bandas, né? Pode sim. Tem aqui, dentro desses grupos, nós temos 54% que virão sem som, sem nenhum equipamento de som. 110 grupos, que representa 54%. E temos no montante 93 grupos, que representa 46%, que vão trazer som. Que tipo de som? O que ficou determinado pela reunião da nossa associação, que é composto por 40 membros dos grupos, dos 203 existentes na Rua 15. Ou melhor, nós temos aí basicamente uns 280 grupos, porque existe uma permuta, né, que a pessoa não vem esse ano, o grupo não vem esse ano, vem outro, enfim. E dentro disso, eles vão trazer uma caixa de som, JBL, até 80 watts, né, para curtir. Outros optaram em trazer som acústico, até 5 membros, até 5 integrantes. Tu pode tocar um violão, né, uma gaita, mas não ligar, né, não ter acústico também, mas não ligar na energia, não trazer microfone, que perde o perfil que estava perdendo. Então, houve a compreensão dos grupos. Aqui também quero deixar claro que, no histórico, parece somente um grupo que decidiu não vir mais porque não pode mais botar a banda. A gente entende a opinião deles, mas nós temos que pensar no coletivo, né?
Então, bandas com equipamentos de som não são mais permitidas. Não. Né? O som pode ser acústico, com apenas o som do instrumento. Isso aí. Até 5 membros. Até 5 integrantes é possível, única e exclusivamente com o som gerado pelos instrumentos. Isso aí. Não pode ter equipamento de som. Não. E pode ter caixas de som com potência máxima de 80 watts. Isso aí. Que é o som necessário, que muitas vezes até ultrapassa o seu limite do local onde você está. Então nós queremos que traga o som. Até, né? O som faz parte da alegria, transforma o ambiente mais alegre. Só que é o som para ouvir, para o grupo ouvir no máximo. Se o grupo vizinho tiver descontente, a gente tem que interferir, que dá um desgaste, que muitas vezes os próprios grupos não se entendem, né? Aí muitas vezes não é só pelo fato da música com som alto, é que eu não gosto dessa música do vizinho, né? Aí vai a comissão lá, os monitores, então você toca 30 minutos, você toca 30, né? Tem que entrar no consenso, acho que é esse o nosso formato. Mas um grupo não concordou e acabou desistindo. Mas para nós, assim, ficamos tristes que eles optaram em sair, né? Mas para nós existia assim na tomada de decisão, pensávamos que poderíamos ter uma abstenção bem maior. Bem maior. Mas não, somente um. Então, vamos, só para a gente frisar, né, são esperados, previstos, né, 12 mil visitantes nessa edição, 9 mil integrantes dos grupos e mais cerca de 3 mil visitantes, então cerca de 12 mil pessoas é a estimativa do movimento do encontro de Stammtisch na rua 15 de novembro, no dia 26, um sábado, né, daqui a 2 semanas. Não é mais permitido som com bandas com uso de equipamentos eletrônicos, né, apenas som acústico de até 5 participantes, exclusivamente com som dos instrumentos. Vai lá com o violão, com a gaita, tudo certo. Né? Mas botar equipamento eletrônico para potencializar esse som não é mais permitido. E os grupos estão liberados a utilizar caixas de som com até 80 watts. São as regras definidas para esse encontro de Stammtisch. Outra questão, Elson, sempre debatida, né? Sabe que você tem um evento onde tem bebida alcoólica, reunião de muitas pessoas, gera muita preocupação com a segurança. Alguma novidade nessa questão de segurança? Alguma atenção especial com essa edição? Já oficializamos a Polícia Militar, né, que é obrigação nossa, né? A Polícia Civil, todos os meios de segurança. E nós contratamos, né, 8 monitores, né, também para dar segurança, né? Então, é uma preocupação, sim, mas o histórico nos últimos anos ela tem sido assim bastante mais tranquilo, até por sinal, faz uns 10 anos atrás que nós tomamos uma medida da redução de 1 hora do evento, porque a gente começou a observar que as discussões se davam mais no final do encontro, claro, conforme o teor alcoólico, né? Então, quem lembra, quem participa desde a primeira edição, ou que participa desde pela 20ª edição, terminava às 17 horas. Hoje, termina às 16, tendo que se ausentar às 17. Inclusive, Jorge e ouvintes, é um quesito também importante o comportamento do grupo desde a sua entrada, tá, até a saída. Está lá no regulamento nosso, né? Já como de abertura, a liberação para a montagem a partir das 6 horas da manhã, tá? A partir das 8 horas, subentende que já deve estar o grupo montado, porque o Corpo Bombeiro faz vistoria, né? Periódica, tem ano que vem, tem ano que não vem, nós temos que se comportar como, né, questão dos extintores, das tendas, as tendas acima de 5x5 tem que ter ART, se não tiver, a tenda vai ter que sair, né? A abertura oficial, a gente entende que são às 10 horas, tá? Então, a partir das 8, a gente pede que evite transitar equipamentos. A gente sabe que o problema de trânsito, nem todos conseguem chegar no mesmo tempo, mas uma tolerância de 30 minutos, a gente entende que até 8h30 é o horário máximo, então, para adentrar com todos os equipamentos e o pessoal dos grupos, né, que vem um pouquinho mais cedo, às 10 horas, para
o início oficial do nosso Stamptish. E com o encerramento da vendas de bebidas, tá? Aqui eu também quero colocar que a cervejaria só pode vender até às 15 horas para os grupos. Tá? É um acordo que nós temos. No entanto, depois das 15 não abastece mais nada. Não abastece mais, não se vende mais. Inclusive para o público presente? Não, né? para o público até às 16. Né? Certo. E 16 horas encerra, então, o evento. E às 17 horas, tá? Oficialmente, os grupos ainda que deixaram, que tiver alguma coisa ali de equipamentos, sujeito a receber uma advertência, seja lá verbal ou até conforme o número de equipamentos com o cartão amarelo. Todas essas regras são definidas em encontro com os grupos, né? Sim, isso aqui. São definidas e são. Então, portanto, 26 de abril tem encontro de Stamptish, na rua 15 de novembro, abertura oficial às 10 da manhã. Evento segue até às 4 horas da tarde. Os grupos são 202 grupos, 203 grupos participantes. Tem a partir das 6 horas da manhã já a liberação para a montagem de suas estruturas. São esperados aí cerca de 12 mil pessoas neste evento no dia 26. Expectativa sempre de muita alegria, né? Que é o que norteia, circunda esse encontro que começou aqui em Blumenau e tomou conta do estado, né? São várias cidades hoje que realizam esse tipo de evento, né? Ela se expandiu, né? Não só aqui para o nosso vale, mas a gente observa também em outras cidades, tem feito. Joinville se espelhou com a gente, Florianópolis, né? E tantos outros municípios. Até minha cidade natal, Alfredo Wagner, também hoje tem Stamptish. Fico contente. Devo receber visita de parentes para conhecer melhor o nosso Stamptish de Blumenau. E, Jorge, ouvi dizer, não poderia também deixar aqui fazer um pedido aos grupos e aos membros dos grupos, né, que evite o cigarro eletrônico e a narguilha, né? Vai ter fiscalização? Vai ter fiscalização, tá? E tem grupos que já têm um cartão amarelo, com 2 cartões amarelos ficará 1 ano suspenso. Então, isso aqui em áreas públicas é proibido por lei e nós só estamos cumprindo as normas, né? Então, haverá fiscalização contra o consumo de cigarros eletrônicos. No ambiente, né, do local do grupo. Nada, se eles forem fumar fora, nós não temos aí gerência sobre isso, né? Mas que saia para um local não do grupo onde que a gente... Na área disponível para o encontro de Stamptish, né? Vai numa transversal, né? Lembrando que o consumo é proibido, né? É proibido, então nós temos... Proibido, mas não fiscalizado, né? Mas nessa questão, na área aí onde está reservada durante a Rua 15... Expressamente proibido. Para os grupos é expressamente proibido o consumo de cigarros eletrônicos, é bom reafirmar isso. Então, os grupos que, de uma certa forma, né, infringem alguma regra desse encontro, né, prevista aí no regulamento, acabam sendo punidos com o cartão amarelo? Como é que funciona essa punição? Existe uma comissão, né, onde os monitores primeiro passam e relatam o motivo, né? Então, os monitores para nós, né, e os fiscais, são 8 monitores e 8 fiscais, para nós isso tem fé pública, né? Porque eles não têm o motivo de dizer que naquele grupo o coordenador X, né, falou isso e não falou. Para nós, se entende que quando ele vem já com a informação pertinente e registra, tá? E aí a gente muitas vezes vai apurar, né? Eu tive um caso, no ano passado, né, que eu cheguei num grupo, por acaso, às 13 horas e 30 minutos, quando eu consegui chegar no meu grupo, eu passando por um grupo, eu chamei o coordenador, que é a abordagem correta, por isso tem 2 coordenadores, chama-se o primeiro ou o segundo, e eu pedi, ele estava com a banda, eu pedi para ele baixar o som, me identifiquei, ele pediu desculpa, né, e realmente o som ele reconheceu, porque estava dentro de uns 10, 15 minutos, eu escutei o som na mesma... Voltou normal, igual a polícia chegar em casa, tu baixa, vira as costas, levanta, né? Aí eu não fui até o encontro novamente e disse para ele só, infelizmente, agora só vim aqui dizer para ti que o seu grupo já está com o cartão amarelo, então gostaria que você reduzisse o som. E uma atitude muito positiva
né, que esse rapaz ele tinha 30 anos e o pai dele presenciou essa cena. Ele disse para mim, você como presidente, você está certo, o meu filho está errado. Né? Então ele também, o próprio pai concordou que o grupo ou o coordenador não admitiram, ou a própria banda muitas vezes aumenta sem a anuência do coordenador e levaram o cartão amarelo, o sujeito e mais um ficar um ano fora. Lembrando mais uma vez, né, que bandas com som, né, não é permitido, apenas som acústico dos próprios instrumentos e ainda assim limitado a 5 pessoas com instrumentos por cada grupo. E é permitido caixas de som até 80 watts no encontro. Não é permitido o consumo de cigarros eletrônicos em todo o trecho destinado ao encontro de Stammtisch na rua 15 de novembro. São as regras desse encontro no dia 26. Mas vai lá a partir das 10 horas da manhã, então, até as 4 horas da tarde. Elson Schitz também é presidente da Associação de Moradores da Rua São Bernardo, né, Elson? Isso. Quais são as novidades lá? Como é que está a Associação de Moradores? Jorge, é outro trabalho, né, que a gente faz com muita galhardia, um trabalho comunitário. A associação 33 anos, né? Eu tive a oportunidade agora em novembro ser presidente eleito, no caso reeleito. Nós somos membros composto por 21 da diretoria executiva e conselho fiscal. Tomamos posse em janeiro com algumas mudanças do grupo. Houve, na realidade, dos 21 membros, tivemos uma permuta somente de 6 membros, né? Questões tudo consensual, né? Uns desejavam sair, outros estavam faltando reuniões. A gente buscou até para renovação, né? Um pessoal mais jovem, para no futuro próximo, quem saibam, né, eles possam também fazer a gestão como presidente ou vice ou com cargo melhor. Mas é um trabalho de mãos dadas, né? Eu sempre digo e repito, diretoria unida é sinônimo de uma associação unida, é sinônimo de um clube unido, de uma entidade unida, né? E entre nós, da diretoria, tanto que no mês de março, dos 21, tinha 18 presentes. Terça-feira agora tivemos outra reunião, com 16 membros presentes, e quem não foi justificou, né? Nosso casal, que a gente estima aí, que a gente conhece, amigos, a família Mendes, estão em viagem, justificaram, né? E assim, tem esse feedback, esse retorno por parte de todos os membros. E nesse final de semana, amanhã, né, já estamos trabalhando já uns 45 dias, num evento que nós chamamos de Carneaço, né? Além da nossa tradicional feijoada que a gente promove no mês de julho, no segundo sábado de julho, este ano vamos promover o segundo Carneaço. O que é Carneaço? A gente copiou para uma outra entidade, né? O filé duplo nós fazíamos, mas o preço ficou muito elevado, então a gente faz um mix, 5 tipos de carnes, né? Fraldinha, contrafilé, suíno, frango, linguiça e seus acompanhamentos. Mas um preço acessível, R$50, né? Estamos com 400 pessoas já confirmadas, temos com 100 tickets para vender na hora, então temos preparado para 500 pessoas para amanhã, sábado, o nosso segundo Carneaço, música ao vivo com o cantor Nilton César, né? Vendas de brigadeiros, enfim. E a cereja do bolo deste evento, Jorge e ouvintes, né? A gente vai destinar para a reforma do nosso parquinho, né? O parquinho das nossas crianças. Está a mercê realmente de uma melhoria, até por questão de segurança, né? E para dar mais qualidade nos brinquedos que tantas crianças utilizam diariamente o nosso parquinho da Associação São Bernardo. Amanhã, a partir de que horas, presidente? A partir das 11h30. 11h30 da manhã, lá na Associação São Bernardo, né? Isso. Então tem o Carneaço, em busca de recursos para a melhoria do parquinho da associação. Presidente, obrigado pela participação. Sucesso com o evento da associação e do encontro de Stammtisch, também no próximo dia 26. Legal, Jorge, obrigado. Obrigado, ouvintes, aí pelo espaço de nos escutarem. E conclamo a todos para amanhã, dia 12 de abril, a participação do segundo Carneaço, e faltam somente 15 dias para a 32ª edição do Stammtisch de Blumenau, que se realizará no dia 26 de abril. Um adendo aqui aos ouvintes, ainda há tempo, que segunda-feira agora temos a reunião técnica
para os coordenadores dos grupos, né? Poderão participar até 2 coordenadores lá no restaurante da Vila Germânica, segunda-feira, dia 14, às 19 horas. Jorge, muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado pela participação. Elson Schitz, presidente da Associação dos Grupos de Stammtisch de Blumenau e presidente da Associação de Moradores da Rua São Bernardo.